Eu quero convidar a igreja, quem tiver sua Bíblia, mas aqueles que também não tiverem a Bíblia física, mas estiverem com algum aplicativo da Bíblia, pode abrir em dois textos. A nossa reflexão, a nossa meditação de hoje vai estar em dois textos. O primeiro texto está em 1 João, capítulo 2, 15 a 16. E o segundo texto está em Eclesiastes, capítulo 11, 9 e 10. Inclusive o livro de Eclesiastes é um livro que nós estamos estudando em nossa escola bíblica, é nossa referência de estudo no último trimestre, né? Já estou até ficando assim com pena de estar terminando o estudo de Eclesiastes, está bem pertinho, né? Mas está sendo uma bênção, né? Não chegamos ao 11, né? Quando chegarmos lá, talvez vocês vão lembrar desses versos. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Encontraram já o texto? E depois vocês voltam para Eclesiastes, né? Está já um pouco lá no meio da Bíblia, depois de Salmos e Provérbios, né? Para a gente fazer também a leitura lá em Eclesiastes. Então, 1 João, capítulo 2, verso 15, diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que está no mundo, ou o que acaba comprometendo o homem, a sua relação com Deus, não as coisas que estão no mundo no sentido de coisas materiais, um carro, uma profissão, mas estamos pensando naquilo que nos leva para o pecado, o que há no mundo que nos conduz ou nos leva para o pecado, pode vir por meio dos nossos olhos, da nossa cobiça, da nossa concupiscência dos olhos, não é? E já lá em Eclesiastes, voltando agora a Eclesiastes capítulo 11, nós vamos fazer a leitura lá do capítulo 11, o verso 9 e 10. Eclesiastes. Abriram? Quem tiver o seu aplicativo também pode ler. Diz o que aqui no versículo 9 e 10? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelo caminho que satisfaz o teu coração e agrada os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, o teu coração do desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. É interessante analisar os dois textos de hoje. Em nenhum momento o texto de 1 João, ele mencionou o fato de aqui ser jovem. Ele falou de forma geral. Tudo que há no mundo pertence ao mundo, é uma soberba da vida, é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, é aquilo que agrada aos olhos. Mas aqui no texto de Eclesiastes ele diz: jovem, é o seguinte, aproveita a tua vida, recreia o teu coração, alegre, faça tudo que você tiver vontade, tudo que vier satisfazer os desejos da carne e tudo que agrada aos seus olhos, mas saiba de uma coisa: no final de tudo, dessa jornada, você vai dar contas a Deus. Qual é o grande conselho? Qual é a grande sacada aqui? É que aquilo que muitas vezes agrada a nossa carne, ou satisfaz a nossa carne, que agrada aos nossos olhos, pode nos levar para uma vida distante de Deus. Nós sabemos que, eu quero até convidar Naldinho aqui novamente, por favor, Naldinho. Nós sabemos que o pecado, ele se injeta em nós por meio dos nossos sentidos, não é verdade? A gente estuda, por exemplo, em pedagogia, também em filosofia, a questão do empirismo, que é aquilo que faz com que a gente conheça o mundo, até mesmo na questão da pedagogia, o nosso conhecimento depende do nosso contato com o mundo externo.
E como nós podemos ter contato com esse mundo externo? Por meio dos nossos 5 sentidos. A mão, né, que é o tato, é a nossa pele, é o nosso ouvido, que a gente ouve, também o que a gente cheira, o nosso paladar, o gosto que a gente tem, o sabor que a gente sente, e também os olhos, não é verdade? Mas também nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes é por meio desses sentidos que capta também o pecado. Nós passamos também a conhecer o pecado. Tem um lado bom, claro, né? A gente pode conhecer muitas coisas boas, experimentar muitas coisas boas e os prazeres dessa vida, inclusive aqueles prazeres que não são pecados, que a gente vem vendo aí no livro de Eclesiastes. Mas também nós temos que ter cuidado. Nós temos que estar atentos para que por meio desses sentidos nós não venhamos a pecar. E tem uma musiquinha infantil, era para ter deixado as crianças irem só depois que eles cantassem essa música, não é? Vocês conhecem essa música? Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, mãozinha no que pega. Cuidado, mãozinha no que pega. O Salvador do mundo está olhando para você. Cuidado, mãozinha no que pega. Quem conhecia essa música aqui? Vocês aí do outro lado da tela conheciam? Vocês já conheciam essa música? Não? Mas rapaz, vocês não tiveram infância na igreja? Eu era criança e eu ouvia. Aí tem a mesma história com o olhinho, com a mão. Aí tem também com o ouvido, cuidado o ouvidinho no que ouve, né? Então, para a gente ter o quê? Cuidado para não deixar entrar pelos nossos ouvidos ou entrar pelos nossos sentidos, tudo, sem filtrar, sem nada. Nós precisamos filtrar. E o olho, principalmente o olho, que é onde muitas pessoas pecam por meio do olhar, que é a janela da alma, por onde nós captamos o mundo externo. Então nós temos que ter o quê? Muito cuidado também. E nosso olho deve também fazer uma certa filtragem. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre a questão do olhar, das concupiscências dos olhos, dos desejos, daquilo que agrada os nossos olhos. E eu vou trazer para vocês alguns personagens bíblicos que pecaram muitas vezes porque não souberam filtrar aquilo para que ele olhava, ou vieram pecar, ou abandonar os caminhos de Deus, exatamente por causa do seu olhar. Porque olharam, porque absorveram o pecado por meio do olhar. Eu vou citar alguns trechos, novamente, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês e com o aplicativo de vocês, alguns deles eu vou ler, outros vocês podem só acompanhar. Em Gênesis 3:6, logo aí no início da Bíblia, diz uma coisa bem interessante. Diz assim, Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Veja, a mulher olhou para uma árvore, passou a se admirar com ela. O fruto daquela árvore, então, o agradou. Agradou demais o olhar de Eva. Eva, então, ficou encantada com aquele fruto. Gente, tomem cuidado, tá? Muitas pessoas dizem que esse fruto era uma maçã. Não há comprovação, era um fruto do conhecimento do bem e do mal. Ninguém sabe o formato, poderia ser um fruto pequeno, mas poderia ser um fruto do tamanho de uma jaca. Eu só sei que aquele fruto atraiu Eva, de uma forma que ela ficou admirando, e durante muito tempo, que ao ponto dela não resistir. E por causa daquele olhar, a humanidade veio a pecar, porque assim como um pecado de um só homem entrou o pecado no mundo, assim o pecado passou a todos os homens.
A humanidade decaída é fruto de quê? De um olhar. Do pecado dos olhos. Ela olhou para o fruto, foi agradável, foi seduzida por aquele fruto, e por causa disso, a humanidade então terminou como terminou hoje. Está terminando, não é como terminou hoje, como está terminando hoje. Pois nós estamos aí vendo guerras, rumores de guerras, desordem, aquecimento global e muitas outras coisas. Irmãos, é interessante que Satanás ele tenta pegar as pessoas no olhar. Que sabe o que aconteceu? Vocês sabiam que a serpente era um animal que voava? Por isso que depois a Bíblia diz que ele ia rastejar, ia comer o pó. Foi esse das sentenças que Deus deu para a serpente. Ele não era um animal rastejante. Então Satanás veio disfarçado de um animal que voava. Isso também causou admiração em Eva. Além do mais, ali podemos observar grandes efeitos especiais. O inimigo tenta agradar as pessoas e pegar as pessoas pelos sentidos, inclusive pelos olhos. Viu uma serpente voando e depois ouviu a voz da serpente. A serpente estava falando com ela. Ora, que efeitos especiais que Satanás então usou para atrair Eva e levá-la a desobedecer a palavra de Deus, levar a Eva a pecar. Não é verdade? O texto diz também que ela depois deu a Adão. O texto não diz se Adão se impressionou com o fruto. Talvez ele tenha comido só porque Eva havia comido, ele não quis deixar a Eva sozinha, né, levar a culpa sozinha. Mas, na realidade, pode ser que ele também tinha sido atraído pelos olhos, olhou por aquele fruto admirável, e então decidiram também comer. Isso a gente não sabe, mas a gente imagina ou pode fazer algumas deduções do texto. Gente, outra pessoa, olha aí, irmãos, outra pessoa que pecou foi Sansão. Diz que o pecado e a destruição de Sansão começa também pelos olhos. A gente já até pregou sobre Sansão aqui nesse ano já. E hoje eu vou retomar um pouquinho, falando um pouquinho dele. Está lá em Juízes, capítulo 14, versos 1 a 3. Eu vou deixar vocês abrirem o aplicativo e a Bíblia ficarem conferindo enquanto eu vou falando aqui, para a gente não perder tempo. Você aí do outro lado da tela também pode ler com a gente aqui, né? Enquanto eu vou falando, vocês vão observando. Diz que Sansão se deixou seduzir pelas mulheres estrangeiras, as filisteias, mulheres que não eram do seu povo. O texto diz, se vocês abrirem aí em Juízes capítulo 14, 1 a 3, que ele viu uma das filhas dos filisteus. Essa filha dos filisteus o agradou tanto, né? Agradou tanto os seus olhos, que ele então tomou por esposa. Mesmo sendo questionado pelos pais, dizendo, você não tem entre o seu povo mulheres para casar, para você ter que casar com uma estrangeira. Mas mesmo assim ele diz assim, pai, foi essa que me agradou os olhos. E por causa disso nós sabemos que a partir de então começa a ruína na vida de Sansão. Um juiz, um homem, um nazireu, um homem escolhido por Deus, então agora passa a se afastar dos caminhos de Deus. E tudo começou com o quê? Com o pecado dos olhos. Como sabemos, Sansão terminou os seus últimos dias da vida cego. Mas sua cegueira física também estava principalmente comprometida com sua cegueira espiritual, pela sua cegueira espiritual. No final de tudo, quando ele está preso, furaram os 2 olhos dele, ele estava cego, e aí podemos dizer uma cegueira física, ele pede para ver novamente. Nós podemos entender que esse ver novamente, esse pedido de Sansão, não se referia apenas à ideia de enxergar a luz do dia. Fica até dúbio quando ele pede para enxergar, e de repente ele se levanta, cria aquela força de novo, que ele tinha perdido a força, porque Dalila tinha cortado o cabelo, e ele então mata todos os filisteus, derruba aquele prédio todo, aquela estrutura toda, e mata milhares deles e morre junto.
E a gente pergunta, como assim? Se ele estava com os olhos furados, Sansão viu novamente? Eu entendo que pode ter sido à luz do dia que Sansão voltou a ver, mas podemos entender também que ele talvez estivesse fazendo um pedido no sentido espiritual. Ele desejava ver novamente, ele desejava compreender novamente o que havia feito com que ele tivesse se afastado de Deus, ou que tinha, de certa forma, comprometido o destino do seu povo. Talvez fosse mais um pedido espiritual, de ver novamente espiritualmente. Abre, Senhor, os meus olhos. Talvez tenha sido os olhos do coração de Sansão, e não os olhos físicos. E Sansão viu novamente. Mas tudo começou com os olhos, o pecado dos olhos. E foi pelos mesmos olhos que ele pecou, que veio sua ruína, que ele morreu pedindo para poder ver novamente. Quantos de nós espiritualmente, agora eu não ia nem fazer a aplicação agora, às vezes assim como Sansão, ficamos cegos espiritualmente, necessitando então de ver, nem que seja pelos olhos do coração, da alma. Senhor Deus, me ajuda a ver novamente. Eu tenho andado tão cego no pecado. Eu não consigo, eu tenho visto as coisas apenas como um homem carnal, como um homem material. Eu tenho visto Deus e as coisas espirituais, a própria Bíblia, como algo assim, muito normal. Eu não consigo olhar a vida pelo lado espiritual. Senhor, me ajuda a enxergar a vida pelo lado espiritual, a salvação, o plano de Deus, porque para mim muitas vezes o plano de Deus, a salvação, a cruz, isso é loucura, eu não consigo enxergar a verdade nisso. Me ajuda, Senhor, a enxergar. Abre, Senhor, os meus olhos, os olhos do meu coração, como cantamos hoje. Eu quero falar de um terceiro personagem, tá bom? Falei de dois. Quem lembra? Primeiro foi Eva. Segundo, Sansão. E o terceiro agora está em 2 Samuel, capítulo 11, versos 2 a 4. Se vocês forem lá, aqui é onde está registrado o pecado de Davi. O momento em que Davi, por causa dos olhos, os olhos ele leva para o pecado da cobiça, do desejo. Desejou a mulher do seu soldado Urias. O texto diz, Samuel 11, 2 a 4. O texto diz que Davi viu uma mulher que passeava no terraço próximo do seu palácio. Seus soldados estavam em guerra. Todas as pessoas tinham ido para a guerra. Se vocês começarem no verso 1 do capítulo 11, vocês vão entender esse contexto. E aí ele então, vendo a mulher passeando, olhou para ela e se encantou com a beleza daquela mulher. O texto diz que o rei se agradou da mulher de seu soldado, ao ponto que, ao admirá-la, achá-la tão formosa, acabou mandando um dos seus súditos, dos seus serviçais, ir lá, trazê-la para que pudesse dormir com ela, coabitar com ela. Então Davi adulterou com aquela mulher, e tudo começou com os olhos. Ele não vigiou, ele não filtrou. Ele podia ter dado uma olhada, não é pecado olhar, vamos dizer assim, é aquilo que Lutero disse, 2 Samuel, aquilo que Lutero disse, nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, falando da tentação. A tentação veio para Davi, mas o que nós podemos impedir é que eles façam ninhos. E infelizmente Davi não impediu que os pássaros fizessem ninho. O que são os pássaros? Os pensamentos. Porque à medida que ele olhou, ele poderia ter desviado, mas ele continuou olhando. E por meio do olhar vieram os pensamentos. Os pássaros passaram a fazer ninho. Então começou a se alojar na vida de Davi o pecado. Davi então não guardou os seus olhos, irmãos. Bastou apenas uma olhada para que ele adulterasse com a mulher do seu soldado e começasse tudo a dar errado na vida dele.
E olha o que deu errado tanto. Primeiro ele adulterou, depois ele mentiu, tentou esconder a gravidez da mulher. A gente pensa até que estamos falando de uma pessoa da atualidade, né? Adulterou, mentiu, tentou esconder a gravidez. Foi levado a tramar a morte do próprio soldado dele, do esposo, né, da mulher. E por fim cometendo o assassinato. Transgredindo então vários mandamentos da lei de Deus. E tudo começou o quê? Com o olhar para Batseba, no terraço do seu palácio. Irmãos, lembra da história de vigiar? Cuidado, mãozinha no que pega, ouvidinho no que ouve. Cuidado, olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. E agora, irmãos, eu quero trazer algumas aplicações práticas. Já fiz esse sermão em outro momento, um tempo principalmente de pandemia, eram as lives que nós realizávamos. Não tive a oportunidade ainda de apresentar para muitas pessoas, mas aqueles que nos assistem nas redes sociais devem ter visto. Se não viram, estão tendo a oportunidade de ver pela primeira vez. Talvez as aplicações que eu fiz em outro momento não sejam as mesmas que eu vou fazer agora. Até porque os tempos mudam, os contextos mudam. Era outra situação, tínhamos outras situações, né? Mas eu vou começar falando de uma aplicação prática. Vocês lembram que o texto de Eclesiastes fala do jovem? Jovem, aproveite tudo, faça tudo que agrade os seus olhos. Mas saiba de uma coisa, você vai prestar contas. Então, de certa forma, parece até que só os jovens é que são seduzidos. E hoje nós estamos, de fato, numa cultura do olhar. As pessoas estão diretamente diante de uma tela. Redes sociais, da TV. Então, existem muitas opções para que você possa olhar e ver. Muitas opções, sugestões de amizade no Facebook, muitas opções para seguir no Instagram, muitos sites que você pode ver, ou talvez coisas que os jovens de antigamente não viam, mas hoje podem ver, diante de um clique. Não é verdade? Então, você está vigiando a sua alma, o seu olhar. O que aconteceu, irmãos, com esses personagens que eu falei hoje? Eva, Sansão e Davi, pode às vezes acontecer conosco. Apenas um olhar pode nos arruinar. Isso pode ser tanto com jovens como as pessoas mais velhas. Claro que atinge uma maior parte dos jovens solteiros. O texto de Eclesiastes fez questão de dizer, faça tudo que agrada os olhos. Mas muitas vezes jovens ingressam no caminho da imoralidade apenas porque emprestou seus olhos para o inimigo. Quando passam a frequentar sites, assistindo filmes ou séries. A Bíblia diz, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é louvável, seja isso que ocupa o seu pensamento. Não há problema você fazer boas escolhas de filmes, de séries, visitar bons sites. O grande perigo é quando você tem outras curiosidades e empresta seu olhar para que outras coisas do mal possam entrar em você. Para que venha estimular muitas vezes os seus desejos da carne, as suas concupiscências carnais. Mas eu estou falando apenas jovem? Não. Quantas pessoas casadas também abandonaram seus cônjuges apenas porque foram incapazes de filtrar, apenas porque se deixou seduzir por uma aparência ou um perfil numa rede social. E aí acabou seu casamento, destruiu a sua relação, apenas com um clique. Muitas vezes se envolve, passa a se envolver, só porque tudo começou com, assim como Davi começou com olhar no terraço. Hoje o terraço pode ser a internet, é um clique na internet. Começa uma relação de uma pessoa que nem conhece, até de um lugar distante muitas vezes. E abandonaram seus filhos, seus cônjuges, seu casamento. E às vezes quando percebe a loucura que fez, ou que fizeram, eu não estou falando só do sexo masculino,
mas também feminino, muitos já fizeram isso. Quando percebe a loucura que fez, talvez já seja tarde demais, ou percebe que seja tarde demais. Quantos homens e mulheres casados romperam seus relacionamentos, né? Abandonaram suas famílias apenas por causa de um clique. Viu algo na rede social, começou a admirar, começou a pesquisar, olhou talvez uma foto, começou a olhar outra, e aí depois percebeu que estava arruinado. Então cuidado, olhinho, no que vê. O que é que você está assistindo? O que é que tem ocupado o seu coração? Tudo que é verdadeiro, como disse o apóstolo Paulo, tudo que é puro, é isso que tem ocupado o seu coração? Ou você tem deixado outras coisas ocuparem também o seu coração? As janelas da sua alma, como eu posso dizer, os olhos, o que é que tem entrado por ele? Irmãos, e aqui eu encerro a mensagem de hoje, fazendo um arremate lá no texto de Hebreus. Porque quando a gente fala de olhar, é o olhar que muitas vezes nos leva para o pecado, nos arruína, nos leva para a destruição, como aconteceu com Eva, com Davi, com Sansão. Mas é no olhar que também nós podemos ter salvação. Amém? Ao olhar para a cruz, como nós cantamos hoje, Jesus diz assim, ó, quando a serpente for levantada no deserto, né? Todos olharão para ela e serão salvos por ela. Isso se refere à morte de Jesus. Quando as pessoas olhassem para Jesus no Calvário, morto na cruz, ali veria perdão e salvação e seria salvo. É pelo olhar que nós também podemos ser salvos por Cristo. Amém? E Hebreus capítulo 12 vai dizer exatamente isso, para a gente fechar a mensagem de hoje, fazendo esse arremate com o livro de Hebreus. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente pelo autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Acho bonita essa expressão do verso 2, que inicia o verso 2. Olhando firmemente, fixamente, um sinônimo. Outras versões dizem assim, com os olhos fitos em Jesus. É para a cruz de Cristo, aquele que nos salvou, que suportou a cruz, que levou os nossos pecados, que nos traz perdão. É para lá que devemos olhar, para Jesus, a serpente que foi levantada no deserto. Por meio delas que seremos salvos. É para Jesus. Quando a pessoa desvia o olhar de Jesus, de Deus, Davi vivia na presença de Deus, mas acredito que quando ele olha para a mulher do seu soldado, Urias, para Batseba, tenho certeza que ele deixa de olhar para Deus. Sansão também, Eva deixou de olhar para Deus e se impressionou com os frutos, aquele fruto agradou os olhos. Quando deixamos de olhar para Cristo, passamos a olhar para outras coisas, nós desviamos então do caminho de Deus. Nós arruinamos nossa vida. Um exemplo clássico na Bíblia é Pedro. Pedro caminhava sobre as águas, olhando fixamente para Jesus. Mas começou a ouvir os ventos, tempestades. Ele começou a desviar um pouquinho do olhar, tirou o olhar de Jesus, que ele, enquanto olhava para Jesus, ele caminhava por sobre as águas e ele começou a afundar. Nós também iremos afundar. A nossa vida de fé irá afundar quando deixarmos de olhar para Jesus, de fixar o olhar de Jesus e passarmos a olhar para outras coisas, a ter outros interesses, assim como aconteceu com Eva, assim como aconteceu com Davi, assim como aconteceu com Sansão. E qual é o convite de Jesus hoje? Para mantermos olhando fixamente, tenazmente para o autor e consumador de nossa fé. Só assim
nós conseguiremos permanecer firmes nessa jornada a qual a nós foi proposta. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Quero convidar aqui Laís para novamente, juntamente com minha mãe, louvar, junto também com a igreja e juntamente com você do outro lado da tela, cantando novamente, abre os olhos do meu coração. Vamos ficar todos em pé para juntos, cantarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz de tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, 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 Santo. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz de tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, 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 Santo.